falar sobre o comportamento enquanto objeto de estudo. Nós estamos aqui tentando olhar para aqueles eventos aos quais nos referimos como eventos de aprendizagem e tentando descobrir de que natureza são esses eventos. Qual é a natureza desses eventos que nós chamamos eventos de aprendizagem? E estamos tentando encontrar uma linguagem adequada, termos adequados para falar desses eventos que chamamos aprendizagem. E, embora seja bem difícil termos um conceito preciso do que seja aprendizagem, algo que podemos dizer é assim: estudar aprendizagem é estudar como o comportamento pode ser modificado. Então, falar de aprendizagem, talvez nós possamos falar em modificação do comportamento, tá bom? Mas, então, primeiro, temos que definir o que é comportamento. É outra palavra que não tem um conceito assim perfeito. Mas nós podemos estudar esse comportamento como objeto de estudo, olhando para ele, olhando para esse comportamento enquanto ele acontece. Então, a primeira pergunta é: como se pode investigar o comportamento? E mais uma vez, qual o vocabulário que melhor descreve o comportamento? Porque nós podemos falar em comportamento como qualquer coisa que o organismo faça. Só que é uma definição boa, mas ela é abrangente demais. Veja, geralmente nós nos referimos ao comportamento usando verbos. Nós descrevemos o comportamento usando verbos. Então a gente fala andar, falar, pensar, fazer coisas, caminhar, imaginar, sonhar. A gente refere o comportamento, descreve o comportamento usando verbos. E o organismo faz diversas coisas. E então, se eu dissesse circulação do sangue, o sangue circula no nosso corpo, é algo que o organismo faz. Mas será que nós iríamos estudar a circulação do sangue numa ciência comportamental? Será que nós diríamos algo como eu circulo o meu sangue? Não, porque é algo que está fora da minha capacidade de controle, né? Do mesmo jeito, o coração bate, né? Então, eu não tenho como eu falar eu bato o coração. Então, não dá para conjugar esses verbos na primeira pessoa, digamos assim. Então, essa definição, dizer assim que o comportamento é qualquer coisa que o organismo faça, é amplo demais. Aí nós teríamos que incluir coisas que não dá para estudar, assim, numa ciência do comportamento, tá bom? Então, os comportamentos são variados demais. Talvez seja melhor a gente considerar exemplos específicos e aí a partir desses exemplos, a gente vai encontrando determinados princípios. Então a gente observa o comportamento, observa o responder, o comportar dos organismos e vai descrevendo conceitos, princípios, né? E aí a gente vai, além do observar, depois a gente vai acrescentar outras coisas, porque não é somente observar passivamente. Nós temos determinadas estratégias que nos permite olhar o comportamento e encontrar certos princípios. Então, um organismo, ele se comporta no seu ambiente. Lembra lá da fenomenologia que sujeito e mundo, eles são inseparáveis? Aqui também, nessa perspectiva aqui também. Só que aqui a gente dá uma separadinha entre o organismo e o ambiente, só de forma didática, tá? Para a gente encontrar esses princípios. Então, o organismo ele se comporta no ambiente. O ambiente tem propriedades e o comportamento também tem propriedades.
As propriedades do ambiente, nós vamos aqui fazer um acordo e chamar de estímulos. Então, as propriedades do ambiente nós vamos chamar de estímulos. E as propriedades do comportamento nós vamos chamar de respostas. Então, as propriedades do ambiente vamos chamar estímulos. E as propriedades do comportamento chamaremos respostas. Então, uma análise experimental do comportamento vai buscar as relações entre os estímulos e as respostas. Vai investigar como surgem essas relações e vai considerar as situações nas quais as relações entre estímulos e respostas estão inseridos. Lembra que é inseparável sujeito e objeto? E lembra que esses eventos não ocorrem de forma isolada. Então, aqui, fora de um contexto, né? Então, nós vamos sempre olhar, experimentalmente, nós vamos investigar as relações entre estímulos e respostas, vamos investigar como surgem essas relações e em quais contextos elas se constituem. Então, qual a situação que estabelece uma relação específica entre o estímulo e a resposta? Vamos aqui pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo do Skinner, que ele trabalhou muito com a psicologia experimental, tá bom? Então vamos imaginar um pombo na caixa experimental. Ficou famosa essa caixa como caixa de Skinner, né? Então você tem ali uma caixa fechada, mas transparente, que você possa ver, o experimentador possa ver o que tem ali, né? A caixa tem um disco, em uma das paredes da caixa tem um disco que também é transparente, e atrás desse disco tem ali uma lâmpada que ilumina esse disco por trás. Então imagine que a lâmpada está aqui, essa aqui é a lâmpada. Eu estou me confundindo a lateralidade na câmera, né? E aqui é a lâmpada. E aqui na minha frente é o disco, né? Então a lâmpada ilumina o disco por trás, tá? E aí tem também nessa parede, logo abaixo ali um pouco, um comedouro, né? Uma aberturinha para um comedouro. Veja, nessa condição, se o pombo picar o disco, sempre que esse disco estiver iluminado, o pombo recebe imediatamente uma pelotinha de alimento. Então, esse pombo está sendo treinado, está sendo modelado, condicionado, para que todas as vezes que a lâmpadazinha estiver acesa, que o disco estiver iluminado, se ele bicar o disco, ele recebe logo em seguida, imediatamente, uma pelotinha de alimento. Agora, imaginemos que esse pombo está há algum tempo sem alimentar-se. Ou seja, provavelmente ele estará faminto. Mas o disco está iluminado. Então, duas condições. Primeiro, o pombo está faminto, está privado de alimento por algumas horas. Mas, adicionalmente, a lâmpada da caixinha lá está acesa. Aí, o pombo bica o disco. Imediatamente aparece lá uma pelotinha de comida. Porque quando ele bica o disco, ativa lá um mecanismo elétrico que abre o compartimento da comida, o comedouro. E aí aparece lá uma pelotinha de comida. Tá? Então, o comportamento de não bicar. Então, a gente tem dois comportamentos. O comportamento de bicar o disco, e o comportamento de não bicar o disco. Toda vez que o rato, o pombo, bica o disco, se o disco estiver iluminado, ele ganha uma pelotinha. Isso vai ser diferente se eu tiver uma condição assim, olha. Se o comportamento de não bicar for seguido de uma grande quantidade de comida, mas essa comida só vai aparecer depois de um certo tempo, com um atraso. Veja, então, que eu tenho duas condições. Eu estou olhando o estímulo
Eu estou atribuindo características para esse ambiente e estou vendo como esse animal, o pombo, responde a essas características. Estou estabelecendo relações entre estímulos e respostas. Aí, então veja, eu tenho duas situações. Numa primeira situação, o pombo está faminto, está privado de comida há um certo tempo. Essa é a primeira condição. Depois, o disco está iluminado e aí ele bica o disco e ganha comida. Então, toda vez que ele bica o disco, ele ganha uma pelotinha de comida. Bicou o disco, comida. Bicou o disco, comida. Bicou o disco, comida. Agora, numa outra condição, ou seja, é o comportamento de bicar que é reforçado, e se ele não bicar, não recebe comida. Agora, numa outra situação diferente, se ele não bicar, o comportamento de não bicar o disco será seguido de a apresentação de uma quantidade maior de comida, só que essa comida vai aparecer depois de um certo tempo, de um atraso. Então, em uma condição, uma resposta é seguida por um estímulo que é o alimento. Mas os contextos é que são diferentes. No primeiro contexto, bicar o disco ganha comida. No segundo contexto, não bicar o disco ganha comida também, mas depois de um tempo, com um certo atraso. Tá? Então veja que o ambiente está ali com propriedades diferentes e eu vejo como esse organismo vai responder. Então, eu estou investigando a relação entre os estímulos e as respostas. Vamos pegar aqui um segundo exemplo. Um bebê humano. Vamos pegar aqui um bebê humano. O bebê, veja, o bebê ainda não tem um repertório verbal para eu perguntar para ele as coisas. Então, eu não tenho como perguntar o que ele sabe fazer, mas eu posso olhar para o bebê e ver os comportamentos que ele já tem, que ele já emite. Então, em geral, um bebê é bem ativo, né? E ele aprende com o ambiente, interage com esse ambiente, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é observar esse bebê. Observando, eu vou ver que ele se move bastante, movimenta os braços, movimenta as perninhas, e eventualmente ele chora, enfim, né? Num segundo momento, eu posso apresentar estímulos e observar que respostas ele vai emitir. Então, aí eu quero saber a relação mútua entre o estímulo e a resposta. Eu apresento um estímulo, como o bebê se comporta. Eu apresento outro estímulo, como o bebê se comporta. Se eu apresentar estímulo e eu ver uma resposta, se o estímulo provocar uma resposta, se o estímulo necessariamente produzir uma resposta, de uma forma fidedigna, estímulo, resposta, estímulo, resposta. Veio o estímulo, veio a resposta, veio o estímulo, veio a resposta. Isso se chama reflexo, porque o estímulo produz a resposta. O organismo responde ao estímulo mesmo, sabe? De forma fidedigna. Fez ofereceu o estímulo, respondeu. Ofereceu o estímulo, respondeu. Não tem outra alternativa. Ele apresentou o estímulo, responde. Essa relação é chamada de reflexo. Tá? Então, o reflexo ele não é uma teoria, também não é uma explicação. Ele é uma relação entre o comportamento e o ambiente. Apresentei o estímulo, o organismo respondeu. Apresentei o estímulo, o organismo respondeu. Apresentei o estímulo, o organismo respondeu. Veja, então, aqui o ambiente age sobre o bebê quando o estímulo produz respostas. Mas o bebê também pode agir sobre o ambiente. Perdão, tá? Então, o ambiente aqui está agindo sobre o bebê. Vamos imaginar um ruído alto. Eu bati uma palma, acredito que alguém se assustou. Um ruído alto, o bebê chora. Fez um ruído alto, um barulhão, um barulho estridente, um grito, uma sirene, uma coisa alta, o bebê chora. O barulho alto, o ruído alto é o estímulo. O choro é o reflexo.
é uma relação reflexa. O ruído produziu o choro no bebê. Então, o ambiente agiu sobre o bebê. Mas, então, essa aqui é uma relação reflexa. Mas esse choro do bebê também pode vir eventualmente agir sobre o ambiente. Imagine que esse bebê chorou. Esse choro pode chamar a atenção da mãe. E a mãe vem em socorro desse bebê. Então, o choro do bebê, que foi uma resposta reflexa ao ruído alto, agora esse choro do bebê agiu sobre o ambiente e produziu a presença da mãe. Então, o choro foi uma resposta reflexa. Fez o barulho alto, o bebê chorou. Reflexo. Reflexo. Agora, o choro atraiu a atenção da mãe. Chamou a atenção da mãe. A mãe veio em socorro desse bebê que estava chorando. A presença da mãe foi consequência do chorar. Então, esse choro agiu sobre o ambiente. Foi um comportamento que teve consequência. Que consequência? A presença da mãe. Então, aqui eu tenho dois exemplos de duas relações possíveis entre estímulo e resposta. Na primeira situação, o barulho alto eliciou, produziu o choro. O choro foi uma resposta reflexa, uma relação reflexa com o ruído alto. O ruído alto provocou o choro. Mas o choro do bebê agiu sobre o ambiente e produziu como consequência a presença da mãe. Então, algumas relações entre o estímulo e o ambiente, entre o estímulo e a resposta, tem a produção de uma consequência, tem uma consequência, que vão gerar determinados efeitos. Tá? Então, aqui a gente identifica uma contingência de três termos. Né? Uma análise experimental do comportamento vai identificar essa contingência de três termos. Lembra, no vídeo anterior, que nós falamos do antecedente, do comportamento e da consequência? Aqui nesse exemplo do choro, a gente tem essa relação. Você tem o estímulo, que é o antecedente, você tem a resposta e tem a consequência. O ruído alto produziu uma resposta reflexa do choro. Esse choro foi um evento antecedente, um estímulo antecedente, que trouxe a mãe, que agiu sobre o comportamento da mãe. Então, foi um estímulo antecedente para o comportamento da mãe de vir em socorro desse bebê. Tá? E para o bebê, o choro dele também agiu sobre o ambiente e produziu uma consequência que foi a presença da mãe. Então, nós vamos pegar um outro exemplo. O bebê, ele também, embora ele fique muito tempo deitado, né, mas mesmo deitado, ele faz movimentos com o globo ocular. Se ele movimenta o globo ocular, se o bebê movimenta o globo ocular, ele pode ver coisas, outros objetos. E esses outros objetos podem ser novos estímulos. Mas isso se a luz estiver acesa. Se a luz estiver apagada, o movimento do globo ocular não gerará, não produzirá como consequência ver outros objetos e, consequentemente obter outros estímulos. Então, imaginemos, a luz está acesa. Então, se a luz estiver acesa, então se a criança mover os olhos, ela verá outras cores, outros objetos, pessoas, verá outros estímulos nesse ambiente. Agora, se a luz estiver apagada, o mover dos olhos, o movimento do globo ocular, não permitirá, não fará com que a criança veja outras coisas no ambiente. Então, a presença da luz é um estímulo. Tá? A presença do estímulo luz cria uma ocasião, cria uma oportunidade, uma ocasião para que o movimento dos olhos, que é um comportamento, tenha consequências. Que consequências? Ver outros objetos. Objetos que podem funcionar como novos estímulos, para novos comportamentos, para novas respostas. Então veja que eu tenho aqui uma relação de três termos:
uma contingência de três termos. O que é uma contingência? É uma relação, tá? Entre eventos do ambiente e a resposta do organismo. Então, eu tenho aqui uma contingência de três termos, uma relação de três termos. Eu tenho um evento, um estímulo antecedente, que é a luz. A luz cria ocasião para que o comportamento, o movimento do globo ocular, produza a consequência de ver coisas novas nesse ambiente. Então, a luz, estímulo antecedente. Movimento ocular, resposta. Ver outras coisas no ambiente, consequência. Então, o que é o antecedente? É algo que vem antes, que precede, que cria ocasião para o comportamento. A consequência é aquilo que é causado pelo evento, ou que é acontece como resultado de um evento. Então, consequências não são estímulos, tá? São diferentes dos estímulos. E as respostas, elas podem ter muitas consequências diferentes. Então, as respostas podem ter como consequência produzir novos estímulos, produzir outros estímulos. Ou uma resposta pode impedir que alguma coisa aconteça. Ou a resposta pode mudar a consequência de outras respostas. Então, veja um exemplo. Se uma resposta produzir alimento, se uma determinada resposta que o organismo der, emitir, produzir alimento, esse alimento será ao mesmo tempo consequência e estímulo. Consequência do comportamento dele, o animal, o organismo, se comportou de uma maneira que teve como consequência alimento. Foi consequência. E é também um estímulo, porque vai chegar um momento em que ele vai, digamos, saciar-se. Então, o alimento vai ser um estímulo para o comportamento de parar de comer, por exemplo. Agora, se o alimento for apresentado independentemente do comportamento, ele é só um estímulo. Digamos, eu não sei se o organismo está privado de comida ou não. Não sei nenhuma informação. Recebi uma visita na minha casa. Eu não sei a que horas essa visita comeu a última vez, não sei. Mas eu aceito um lanche aqui, independente do comportamento. Esse alimento é um estímulo, tá? Mas ele também pode ser uma consequência para a pessoa. Se a pessoa veio em minha casa e eu ofereci o alimento, esse alimento pode até ser um reforçador para o comportamento dela de vir à minha casa. Viu que não é tão simples? Que eu tenho que ter todas as informações para eu saber exatamente qual é a função desse estímulo, desse alimento, se ele é uma consequência, se ele é um estímulo, o que, que ele é nessa relação. Né? Então, vamos pegar um outro exemplo. Imaginemos um choque. Se uma resposta do organismo evitar um choque, o choque, então, é um estímulo. A consequência da resposta, no caso, é a ausência do choque. E a ausência do choque. Desculpe. Então, se a resposta evitar o choque é um estímulo. Agora, se a consequência da resposta for a ausência do choque em si não é um estímulo. Tá? Então, estímulos são eventos físicos específicos e são eventos no mundo. As respostas são instâncias de comportamento. As respostas, elas têm características variadas, tá? E as respostas são respostas a características do ambiente. Então, são relações, são comportamentos complexos, são propriedades funcionais, tá? Então, o organismo responde a características específicas desse ambiente, desse estímulo, né? Então, tem estímulos que são públicos, uma luz, um som, a voz de uma pessoa, e tem estímulos que são privados, uma dor, uma sensação de queimação no estômago, tristeza, medo, estímulos privados, dentro da pele da pessoa, uma dor de dente. Então, os estímulos, eles não precisam estar necessariamente fora do organismo.
O estímulo, ele pode estar dentro do organismo, públicos e privados. Então, o choro de um bebê é uma resposta, lembra lá? Uma resposta reflexa ao barulho estridente, barulho alto, e a presença da mãe que chegou em socorro desse bebê é uma consequência desse choro, né? A mãe, ela é também um estímulo, né? O ambiente do bebê ficou diferente quando a mãe esteve presente. Quando ela se ausenta, muda o ambiente, né? Quais aspectos dessa mãe são importantes para a resposta do bebê? Veja que eu estou, ao mesmo tempo, fazendo perguntas funcionais e estruturais. Agora, quais características visuais, auditivas, táteis dessa mãe vão ser importantes para esse bebê? Vão trazer mais respostas desse bebê, digamos assim, né? Veja que eu estou olhando para a estrutura e para a função desses estímulos, dessas respostas, dos eventos e tudo, né? Como a mãe interage com as respostas desse bebê? Olha, estou olhando para a função, para o significado funcional da mãe no ambiente do bebê e dela mesma, tá? Então, quando eu investigo as propriedades dos estímulos, eu estou investigando problemas estruturais. Quando eu investigo a interação entre os estímulos e as respostas, eu estou olhando para problemas funcionais. Vamos então falar das respostas. Eu quero estudar as respostas. Qual que seria uma primeira dificuldade? É que o comportamento, ele não se repete exatamente da mesma forma de uma ocorrência para outra. Então, nesse momento eu estou me comportando de uma forma. Quando eu sair daqui desse ambiente que eu estou gravando e estiver em outro local, o meu comportamento certamente terá características diferentes, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o comportamento de agarrar para a gente exemplificar. Se eu pegar o bebê tem um comportamento, uma resposta reflexa, né, que é o reflexo de agarrar. Se você colocar a sua mão, o seu dedo na palma da mão de um bebê, ele vai agarrar. Isso é um comportamento, é uma resposta reflexa. Viu? É reflexo, porque eu encostei e fecho a mão. O estímulo produz a resposta. Encostou, fechou a mão. Encostou, fechou a mão. Então, é uma resposta reflexa, tá? Então, mas todas as vezes esse fechar a mão vai ser igual? Isso que é a dificuldade um pouco, né? Uma dificuldade relativa. Então, numa primeira ocasião, digamos, ele agarra com os dedos bem juntos. Noutra ocasião, ele agarra com os dedos mais separados um pouco. Será que é exatamente o mesmo comportamento? São duas instâncias do mesmo comportamento ou são duas respostas diferentes? Então, a gente vai falar em classes de respostas com propriedades em comum. Uma segunda dificuldade em estudar as respostas é que, às vezes, as respostas são adequadamente descritas em termos de movimento. Outras vezes, a descrição precisa incluir o ambiente em que as respostas ocorrem. Então, eu tenho instâncias em que o bebê sustenta um objeto com a mão fechada. Tá? Vamos imaginar aqui que eu coloquei um objeto na mão do bebê e ele segurou com a mão fechada. Às vezes, ele pode segurar com a mão direita ou agarrar com a mão direita. Outras vezes, ele vai segurar ou agarrar o objeto com a mão esquerda. Às vezes, ele vai segurar com as duas mãos, com as duas mãozinhas, esse objeto, tá? Mas, e aí eu preciso levar em conta o ambiente para descrever essa resposta. Então, eu tenho respostas que têm movimento incluídos. Então, movimentos serão respostas definidas por sua forma ou pela musculatura empregada. Então, eu tenho uma musculatura envolvida. Eu tenho uma forma de segurar ou de agarrar, né? E eu tenho ações, que são respostas definidas por sua relação com o ambiente. Então, fazer uma ação. A ação, ela tem uma finalidade específica
uma relação com esse ambiente. Então, eu vou fazer um movimento, mas esse movimento é para fazer um bolo. Eu vou fazer movimentos, mas porque eu vou a Paris. Eu vou a Paris, eu vou fazer movimentos, vou utilizar grupos musculares do corpo inteiro, né, digamos, mas eu vou fazer uma ação definida, uma relação específica com esse ambiente. Ou vou conversar com meus colegas. Conversarei com minha equipe de trabalho. Então veja que eu tenho ações executadas por músculos e eu tenho ali alguns detalhes envolvidos. Às vezes, esses detalhes não são tão importantes. Então, se eu vou viajar, vou fazer um bolo, os detalhes de que músculos eu vou usar talvez não sejam tão interessantes ou não tão úteis, né? Lembra que eu falei lá no começo que quando a gente vai estudar o comportamento, a gente precisa ver o detalhe que não é tão relevante e focar naquilo que é relevante? É aqui. Que a gente vai a dúvida, o que que é relevante para estudar esse comportamento? Porque às vezes, mesmo na ausência de movimento, nós teremos sim uma resposta. Às vezes o organismo não está emitindo movimentos visíveis, mas tem um comportamento acontecendo ali. Então, por exemplo, o bebê, se você pegar o bebê e colocar o dedinho nas mãos dele, ele vai segurar tão forte que ele agarra, resposta reflexa, tão forte que você pode levantar o bebê que ele não cai. Ele não cai. Enquanto você está segurando o bebê suspenso no ar, geralmente ele não vai fazer movimentos, ou vai fazer pouquíssimos. Mesmo assim, ele não cai. O não cair justamente significa que a resposta está acontecendo. Ele está fazendo a resposta de agarrar. E enquanto ele não cai, significa que essa resposta de agarrar ainda está acontecendo. Se eu vejo um adulto parado de pé, ele está parado. Eu não estou vendo ele fazer movimentos. Mas eu sei que se ele tivesse inconsciente, ele cairia. Ou se ele morresse, ele cairia. Né? Então, se ele está em pé, se ele se mantém de pé e não cai, então ele está se comportando. Manter-se de pé e não cair é um comportamento. Então, veja que são respostas diferentes. As propriedades dessas respostas são diferentes, mas o efeito é o mesmo. Nenhum dos dois cai. O bebê está agarrando, não está se movimentando, mas não cai. O adulto está de pé, parado de pé, não está se movimentando, mas não cai. Então, são instâncias diferentes de comportamento, com propriedades diferentes de comportamento, mas propriedades comportamentais diferentes ali sendo postas em ação. Mas o efeito é o mesmo, nenhum cai. Então, nem todos os movimentos precisam ser instâncias de comportamento e nem todas as instâncias de comportamento precisam ser movimentos. Por exemplo, mudança de atenção é um comportamento. Eu estou aqui gravando, mas algo me chama a atenção ali fora. Veja, essa mudança de atenção, atencional, é um comportamento. Né? Pensar, imaginar, são variedades de comportamento. Tá? Então, o comportamento tipicamente tem consequências. E uma das consequências mais relevantes do comportamento é que ele cria oportunidade para outros comportamentos. Então, a gente está falando aqui de uma contingência de três termos, né? Estímulo, evento antecedente, comportamento e consequência, né? Mas isso no laboratório a gente estuda isso assim de forma molecular, digamos. Mas na vida cotidiana, essas contingências, muitas contingências estão entrelaçadas. E um comportamento cria ocasião para outros comportamentos, tá? Então, um comportamento pode ser um evento antecedente para criar ocasião para outros comportamentos. E aí, nós chegamos aqui no final para ver que a gente tem hierarquias de comportamento. O que são hierarquias de comportamento? É eu ordenar o comportamento de acordo com a frequência relativa dele. Então, vamos imaginar uma criança. A criança, vamos imaginar três comportamentos dessa criança: de brincar, de tomar banho e comer.
Provavelmente, o comportamento que ela emite com mais frequência é o de brincar. Talvez comer venha em segundo lugar. E o de tomar banho seja o último, né? Crianças têm uma certa resistência ao banho. Só que essa hierarquia ela não é fixa. Se ela tiver privada de comer já tem um tempo, provavelmente o comer vai subir para a primeira posição, de maior frequência, né? Ou então, se eu associar o brincar com o banho, talvez o banho suba em grau nessa hierarquia, né? Então, para qualquer tipo de comportamento, a gente precisa considerar quando ele começa e quando ele termina, tá? Então essas hierarquias, elas são mutáveis, tá? Elas não são estanques. A gente olha o comportamento do indivíduo, vê o que ele faz com mais frequência. Mas se a gente mudar as contingências, mudar as características do ambiente, provavelmente essa hierarquia muda, tá? Então, o estímulo pode ser eventos, os estímulos, tá? Podem ser eventos apetitivos, por exemplo, de comer, né? Ou aversivos ou neutros, tá? E os contextos fazem muita diferença, tá bom? Então, agora chegamos ao final da nossa do nosso estudo aqui do capítulo 1 do livro do professor Catânia, tá? Nós fizemos o estudo de todo o capítulo 1, tá? Capítulo 1, ver se vai focar direitinho. No outro vídeo não focou tão bem. Então, nós temos aqui Aprendizagem e Comportamento, capítulo 1 do livro do professor Charles Catânia, Aprendizagem, Comportamento, Linguagem e Cognição. E eu queria terminar recomendando a leitura de um livro que, na verdade, o Catânia, ele está trazendo o que está nesse livro aqui. Esse livro, ele tá difícil de encontrar ele agora, porque ele é um livro antigo, é o primeiro livro do Skinner, e talvez um dos mais importantes da sua obra, Schedules of Reinforcement, tá bom? Então, o Catânia, ele traduz grande parte dessas ideias que está aqui nesse livro, que é talvez o mais importante da produção do Skinner, tá bom? Então, terminamos o estudo do capítulo 1, Aprendizagem e Comportamento, do livro do Catânia. Aprendizagem, comportamento, linguagem e cognição. Um abraço.